A morte. A morte não tem avenidas iluminadas, não tem caixas de som atordoantes, tráfego engarrafado. Não tem praias, não tem bundas, não tem telefonemas que não vêm nunca. A morte não tem culpas, nem remorsos, nem perdas, não tem. Lembranças doídas de mortos, nem festas de aniversário. A morte não tem falta de sentido, não tem vontade de morrer, não tem desejos, aflições, vazio, o vazio da vida. A morte não tem falta de nada, não tem nada, é nada, a paz do nada. Ferreira Goulart. Agora eu vou citar um pouquinho das características da estrutura do poema, que são os versos livres, que o poema não segue um padrão de métrica tradicional. Os versos têm tamanhos variados, o que dá um ritmo mais solto e reflexivo. Também a fragmentação do pensamento do poeta. O poeta utiliza frases curtas, pausas e cortes bruscos nas ideias, refletindo o tom de angústia e confusão existencial. Uma linguagem simples e direta, as palavras são comuns do cotidiano, o que aproxima o leitor da experiência de Goulart e dá mais uma força emocional ao texto. Repetições e interrupções, a repetições de expressões e a construção incompleta, como se o poeta estivesse tentando entender a própria morte enquanto escreve. Tom coloquial e íntimo, parece o que o poeta conversa com o próprio leitor ou com até ele mesmo, num fluxo de pensamento íntimo e direto. O resumo da estrutura seria que o poema tem versos livres, linguagem simples, fragmentação das ideias e um tom intimista. Como eu falei, parece que ele fala com ele mesmo ou com o leitor, e que traduz bem o clima de reflexão existencial e angústia diante da morte. Sobre as estrofes, o texto ele é organizado de forma fragmentada, com blocos de versos curtos que funcionam como pequenas unidades de pensamentos. Não há um número regular de versos por estrofe. As ideias vão surgindo e se encerrando naturalmente, conforme o fluxo de consciência do eu lírico. Muitas vezes uma única frase ocupa uma estrofe inteira que destaca a ideia principal naquele momento. E as quebras de linhas, os passamentos reforçam o tom de pausa, de dúvida, reflexão, que o poeta passa ao tratar da morte. E seria mais ou menos isso a questão da estrutura do texto, da fragmentação, da questão de reflexão mesmo do poeta, que ele fala, que dá a entender que propriamente ou ele fala com ele mesmo, tentando entender a reflexão da própria morte, ou até mesmo com o leitor, uma frase mais, num tom mais intimista, assim, fragmentações de versos curtos, estrofes simples, uma fragmentação mais como se um desabafo, seria mais assim, um desabafo do poeta. Obrigada.